Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, recebendo agora o Anderson Penido, ele é do Escritório de Regularização de Imóveis e vai explicar para a gente o que é essa justiça arbitral justamente no campo da regularização de imóveis. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cir. E como é que funciona hoje? A justiça arbitral ela veio para dar celeridade aos processos que a justiça comum demora aí Anos. no mínimo 10 anos, né? Assim, que a gente pode ver. Então, funciona de maneira bem natural, ela é amparada, né, pela justiça comum e ela te dá garantia da mesma forma que a justiça comum, né, daria para você ter celeridade nos processos. Eu não me esqueço que um dos que mais batalharam para a justiça, essa justiça arbitral, foi a Justiça de Conciliação, foi o então vice-presidente da República, foi senador Marco Maciel, que hoje está em Pernambuco com Alzheimer, quase não conhece ninguém. E ele foi o grande baluarte de implantar no Brasil a justiça, né, esse tipo de justiça por causa da morosidade da justiça comum brasileira, né? Então, e vocês hoje são especializados nesta área de regularizar imóveis. Porque, na verdade, a justiça comum, para que você regularize o imóvel, você tem dois caminhos. Ou você parte para a questão do inventário, né, que isso é demorado, envolve toda a família, muitas vezes a pessoa já até faleceu, outras pessoas que estão ali para assinar parte do inventário já faleceram. Então, o outro caminho é o uso campeão, que é, através da justiça arbitral, você pode, então, realizar essa regularização desse imóvel, vedando, né, totalmente a questão do tempo. Então, você pode ter celeridade na questão do tempo, que pode demorar até 6 meses. E o que a justiça arbitral resolve, a outra justiça, a justiça comum, aprova? Sim, elas andam em conjunto, né? Uma subsidia a outra, chancela a validade da outra, tanto que o que a justiça arbitral determina, a sentença que ela proferir, não cabe recurso. Ô Anderson, me explica uma coisa, como que o nosso telespectador está lá, está com um problema, morreu de repente ali o dono do imóvel, ele é o herdeiro e ele quer regularizar, como que ele pode procurar a justiça arbitral? Ele começa de onde? Então, ele precisa reunir essa documentação, né, o que é que ela tem de subsídio, né, a gente vai então fazer uma pesquisa no cartório de registro de imóveis para ver a veracidade daquilo que ela está apresentando, a documentação que ela está apresentando, até para saber realmente se a pessoa faleceu. Porque às vezes acontece caso que a pessoa procura para fazer usucapiar um imóvel ou fazer uma regularização do imóvel e a pessoa está viva, né? Já havia conversado até há pouco tempo ali sobre isso. Então é necessário que você vá ao registro, o cartório de registro de imóveis, para poder saber quais foram as últimas movimentações desse imóvel, para poder, então, partir dali uma conversa para saber qual caminho será tomado. Tem casos do imóvel nunca ter sido registrado no cartório? Fato, existe vários. Assim, a gente pensa, né, viver na sociedade em 2020 e ainda ter imóveis que não existe documentação nenhuma. E existe muitos imóveis que não tem documentação nem alguma sobre a existência daquele imóvel, né? Isso é igual prédio no centro de Belo Horizonte, alguns prédios que estão lá e que não têm habite até hoje. E às vezes acontece muito, né? Olha só, tem perguntas aqui, posso falar? Vamos lá. A Tatiana, ela que é do bairro Alvorada, ela tá ligadinha aqui com a gente, tá falando que a mãe dela morreu, os irmãos dela querem fazer inventário, não tem toda a documentação, elas podem ir direto ao cartório de imóveis? Sim, na verdade ela tem a opção do inventário, ela é a opção coloquial, a opção que é mais usada. Só que em virtude do tempo, do custo e da morosidade da justiça, né, hoje ela pode usucapiar esse imóvel extrajudicial. Ela não precisa de procurar a justiça comum, que é tão demorado para ela poder fazer essa regularização desse imóvel. Pois né? Anderson, situações diferentes, né? Um imóvel que ficou para 2 pessoas,
os dois morrem e a filha de um, né, herdeira do pai, naturalmente, dois cidadãos que morreram, todos os dois, irmãos, e a família de um não sabia do imóvel que eles teriam herdado. E logo a outra filha de um dos irmãos mortos vendeu. Só que depois o dono do imóvel teve que regularizá-lo. E ao regularizá-lo, tentar regularizá-lo, ele viu que já tinha morrido um, tinha morrido o outro. O que ele fez? Ele entrou na justiça pedindo o uso capião do imóvel, para regularizar, inclusive, a firma dele, que estava lá. Tudo bem, só que os filhos de um dos mortos estavam vivos. Mesmo assim, ele conseguiu o uso capião. Por quê? Na verdade, porque a família desinteressou-se? Não, na verdade, o uso capião ele não está ligado ao interesse ou desinteresse da pessoa. Se a pessoa ela possui, nesse caso, ele já possuía esse imóvel há alguns anos. E ele não tinha documentação, mas ele não invadiu, ele comprou esse imóvel, só que com o desconhecimento das outras partes. Feito isso, ele já habitava aquele imóvel há alguns anos. Então, pela justiça, ele pode, então, ter o direito ali de usucapiar aquele imóvel. Mesmo que os outros estejam vivos, ele não teria que negociar com os herdeiros do outro, não? Na verdade, a compra já foi feita. Então, na verdade, o entendimento que nós temos é que, como ele comprou e foi para uma pessoa só e não para as outras partes, ele é proprietário. Mas, né, naturalmente, ele não sabia que tinha outra parte. Exatamente. Né? E nesse caso, os filhos do outro cidadão não poderiam também interromper esse processo de uso capião? Na verdade, o processo de uso capião ele se dá pela mansa, né, e naturalidade. Ele tem que estar de posse daquele imóvel e ele tem que estar ali ininterruptamente. Ou seja, os anos que ele permanece naquele imóvel, ele pode, tanto ele ter comprado aquele imóvel, adquirido aquele imóvel, ou ele ter apenas posse daquele imóvel por determinados anos. Então, o que ocorre é o seguinte, os outros herdeiros impetrarem uma ação contra essa pessoa que vendeu sem dar a devida parte a eles. Então, já não é uma ação que interpreta e interfere no uso capião. É uma ação, né, que a gente não vai aqui julgar o mérito da questão, se foi por desconhecimento ou foi por alguma improbidade, mas ela, então, tem o direito de repassar esse valor dado, né, em pagamento aos outros herdeiros. Não interfere na ação de uso capião, a menos que elas embarguem isso judicialmente. Se elas entrarem, então, na justiça embargando esse imóvel, dizendo que não venderam, aí sim é possível ele, então, não ter pelo menos fazer condições de uso capião. uma negociação, né, para regularizar. Isso, exatamente. Patrícia, e aí, tem mais? A Juliana do bairro Dom Bosco, um grande abraço para ela, pergunta para o doutor Anderson, quanto tempo que leva para regularizar um imóvel na justiça arbitral? Então, a regularização desse imóvel, ela além da, como a gente disse no início, que existe a celeridade para poder usucapiar esse imóvel, regularizar esse imóvel, em torno de 6 meses, que é o prazo, né? Mas de repente na justiça comum você fica com um processo aí pelo menos uns 5 anos, né? Mais. A gente vê até aí, mais, né? 10 anos aí é o tempo mínimo que a gente vê. É muito que tempo, né, doutor? Porque, na verdade, ali, até a parte que pode ter requerido isso, né, assim, a pessoa pode falecer. É, né? verdade. Porque a gente não sabe, a hora que chamar a senha, você tem que responder. Né? Então, tem mais perguntas aqui. Vamos lá. Vilma construiu, ela casou, obrigada, Vilma, pela sua audiência, ela é do bairro Caiçara, e ela construiu em cima do apartamento da casa, né, em cima da casa da mãe. E aí os irmãos concordaram com isso e tudo. Agora ela quer regularizar a parte autônoma, a parte que ela construiu. É possível fazer isso pela justiça arbitral? Na verdade, ela vai reunir documentos com os irmãos, né, e vai fazer, na verdade, ali uma transferência natural. Não vai nem se usar a justiça arbitral. Ali é um direito de laje, né, doutor? Exatamente. Então, ela construiu na casa da mãe. É como se fosse o cara ter um lote e constrói um prédio com vários apartamentos. Exatamente. Mas ali, no caso, ela vai fazer uma convenção de condomínio para que ela possa fazer ali a regularização desse imóvel, né, por se tratar de uma mesma entrada. Né? Então, ela tem uma entrada só que dá acesso a 2 residências. Né? Então, já é o caso dela pedir o documento dos irmãos
e fazer a regularização via ITCD, que é a doação dos irmãos e a mãe, né, para essa pessoa. Que já aconteceu casos assim, que eu mesmo tomei conhecimento por exemplo, 5 irmãos, né, herdeiros de um imóvel, de um lote, né? Correto. Então, são 5 irmãos. E o irmão o mais velho, né? Para aqueles que tinham lugar de morar, não teve problema. Os que não tinham, ó, fulano, você ocupa esse barracão, esse aluguel disso aqui é para você, que não tinha imóvel, né? Então, fez isso para que a família ficasse tranquila, né? Uhum. Só que alguns achavam que aquilo era dele e vendeu. Vendeu um barracão, por exemplo. Né? Aqui não tem forma de vender um barracão que pertence a um lote e a uma herança de 5 pessoas. Não é verdade? Então, verdade. O sujeito podia até comprando o direito de herança daquela pessoa. Exatamente. Né? Mas não comprar um barracão no meio de outros barracões, de outras casas, num lote só. Né? Negócio difícil, né, de resolver, né? Na verdade, ele não poderia ter, né, feito essa venda. Né? Ele não poderia ter feito essa venda, uma vez que os outros irmãos não concordaram com aquela venda. E outra coisa, ele não comprou nada, né? Quem vendeu, quem comprou, não comprou nada. Porque hoje, para se comprar um imóvel, para deixar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo, para você adquirir um imóvel, seja ele um bem ocupado ou não, você precisa ir até o cartório de registro de imóveis para poder saber no nome de quem que esse imóvel está. Né? Um exemplo, esse imóvel está em nome de ACI. Então, vai fazer um contrato de compra e venda em nome de ACI e essa outra pessoa. Tá certo? Para quê? Para que você tenha o devido entendimento de que aquele imóvel está sendo vendido por uma pessoa legítima. Né? Porque pode ter um terceiro. O ACI pode ter vendido para a Patrícia e a Patrícia vender para mim. Mas espera aí, vamos ver. O registro tem que ser feito em nome... Né? Foi o que aconteceu, porque aí a pessoa não tinha o registro do imóvel, porque o registro era uma herança. Exatamente. Era uma herança, né? E vários eram herdeiros. Isso. Né? Então, o entendimento que eu tive na época, inclusive conversando, eu disse, olha, eu acho que você comprou o direito de herança dessa pessoa que te vendeu o barracão, mas você não pode assumir o barracão. Verdade. Não é verdade? Verdade. Né? Porque sem a anuência das pessoas... Né? Paula de Caeté, aconteceu isso com ela. Ela comprou um apartamento e ela está falando o seguinte, não tem a escritura. Ela fez um contrato de compra e venda. E aí agora ela pergunta, como é que eu vou regularizar se a pessoa que consta na escritura já faleceu, já morreu? Nesse caso, ela precisa entender de quem realmente ela comprou, se a pessoa que vendeu para ela é um herdeiro, né? É o herdeiro. Às vezes é um herdeiro. Ou consta no cartório de registro de imóvel. Se constar no cartório de registro de imóvel, então faz o pedido de usucapiar esse imóvel pela justiça arbitral e faz um usucapião extrajudicial. Não precisa de ingressar como ação na justiça para poder ter esse imóvel como dela, né? Agora, é muito delicada essa situação, mas é muito recorrente, né, doutor? A pessoa, às vezes, fica tão empolgada em comprar que não checa aquele imóvel, não checa e acha que está tudo bem, né? A escritura do imóvel é como se fosse ali o CPF, né, da pessoa. Vê como é que tá, se esse imóvel não foi dado em garantia de uma dívida. Quer dizer, você está comprando um imóvel que ele está alienado ali ao banco e tudo mais, né? Exatamente. Hoje, devido à situação financeira que o país encontra, né, estamos saindo dela, graças a Deus, mas a pessoa, por precisar levantar um dinheiro rápido ali, ela tem um bem, ela pode recorrer à instituição financeira e falar, ó, eu quero, né, 100 mil reais por esse imóvel que eu tenho, que vale 5 milhões, um exemplo. É verdade. O banco prontamente aliena esse imóvel, né, fica sendo do banco até que aquela pessoa quite isso. Então é muito importante a pessoa ir até o cartório de registro de imóvel ou procurar um profissional habilitado para isso, né, para ela poder ter uma certidão de ônus com a ação. Que é o quê? É uma certidão que prova e mostra se esse imóvel ele está alienado a alguma instituição financeira ou não, né? Pois é, olha aqui, precisou da Metropax, 0800 726 0140. Fale com a Metropax, tá legal? Faça o seu plano funerário lá. Anderson, final de programa, muito obrigado pela sua presença. Os nossos telespectadores tiveram a oportunidade de ver aí na tela, né, o número do seu escritório. Se quiser, pode falar o telefone. Tá, eu vou deixar o meu WhatsApp pessoal, né, que é o 982425839. Tá, já é qualquer dúvida, né? Patrícia, muito obrigado. Vamos embora? Vamos embora. Gratidão e alegria. Até amanhã. Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte.